Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. O debate está no ar, nas redes sociais, você já sabe, toda quinta-feira estamos ao vivo às 6 da tarde no Facebook do Futura e na tela da TV é toda terça às 9 da noite. Lembrando que agora estamos no canal 534 em HD e no canal 34 no sinal convencional da NET e da Claro TV. E ainda, se você preferir, já sabe, pode nos encontrar a qualquer hora do dia ou da noite lá no Futura Play. E aí, você costuma pensar no futuro? Faz planos e projetos? Bom, mas eu não falo aqui num futuro a curto ou médio prazo. Você aí já imaginou como estará o mundo no ano de 2100? Bom, se você acha que é uma data muito distante, preste atenção nesses fatos. O início da Segunda Guerra Mundial, a descoberta do primeiro poço de petróleo no Brasil, no estado da Bahia, ou ainda a morte do austríaco Sigmund Freud, o pai da psicanálise, ou o primeiro número da revista em quadrinhos Batman, ou ainda o nascimento da cantora norte-americana Tina Turner. Pois é, tudo isso aconteceu há 80 anos, quase o mesmo tempo que nos separa de 2100. E é por isso que o debate te convida a refletir junto dos nossos entrevistados aqui no estúdio sobre esse assunto. Então, para começar, vamos conferir algumas opiniões sobre o futuro do Brasil, numa produção do curso de jornalismo da Universidade Federal do Piauí, parceira aqui do Futura. Confere aí. Olá, pessoal do debate. Nós estamos em Campo Maior, no Piauí, cidade localizada a aproximadamente 90 quilômetros de Teresina, na região centro-norte do estado. E nós viemos até aqui para conferir o que as pessoas estão pensando sobre isso. Mas como é que você acha que vai ser o Brasil em 2100? É difícil imaginar o país em 2100, porém acredito que vai estar bem mais avançado que agora, né? Pois eu acredito que vai ser tudo, o ser humano vai ser substituído por robô, né? Porque do jeito que está, a evolução da tecnologia, né? Eu acredito nisso, né? Eu lhe falar, vai ser uma bagunça total. É o que eu creio, né? Eu acho que pode só existir carros voadores e eu acho que a medicina também vai estar mais avançada e assim vai ter mais... Eu acho que vai proporcionar a cura do câncer também, vai ficar mais fácil. E deu para perceber que por aqui esse assunto gera muita curiosidade e desperta a imaginação das pessoas. Agora eu faço a pergunta para você aí de casa. Como será o Brasil em 2100? Pois é, sair de casa pode ir pensando enquanto você reflete a respeito das boas-vindas aos nossos convidados de hoje, Tiara e Ronald. Obrigado por estarem comigo aqui no estúdio. E passo essa pergunta para vocês também. Tiara, como é que você acha, pessoalmente, que vai estar o Brasil em 2100? Essa é uma pergunta muito difícil de responder, né? Porque normalmente quando a gente olha para o futuro, mesmo empresas que lidam com futurologia, elas olham 5, 10, 15 anos no máximo. Antes a gente considerava longo prazo olhar 100 anos, hoje a gente considera longo prazo olhar 5 anos, 10 anos. Então o Brasil Porque a velocidade das mudanças também está muito maior. Muito mais rápida. Então o Brasil em 2100 é realmente o que a gente fizer dele agora, né? Olhar com ele com otimismo, com pessimismo, vai determinar se a gente vai estar indo para um lugar ou outro. E você, Ronald, como é que você acha que vai estar o Brasil em 2100? Olha, eu não tenho a menor ideia, mas me preocupa muito porque eu tenho netos que, se não uma grande catástrofe acontecer, devem estar vivos em 2100. Filhos de amigos, netos de amigos. Então, eu me preocupo muito com isso. Eu sou intrinsecamente otimista. Eu acho que esse país, nosso país, temos um enorme potencial para crescer, para vencer, superar as dificuldades que são bastante grandes, mas quando você olha o mundo há 70 anos atrás, quando eu nasci, por exemplo, o Brasil era um país muito infinitamente mais pobre do que hoje. Então, quer dizer, se você olha essa extrapolação para o futuro, eu vejo com otimismo, mas vai depender muito do que a gente fizer hoje, decisões que a gente tem que tomar hoje, decisões nos próximos anos, decisões de governos, de pessoas, de escolas, Então, eu sou intrinsecamente otimista. Não vou estar vivo para ver, mas
Ué, quem sabe, né? Que nos próximos anos desenvolva alguma tecnologia aí, Eu né? suspeito que nem gostaria de sobreviver tanto tempo. Agora, pegando uma área específica, Ronald. Ronald Scheller, para quem não sabe, é diretor do Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas. O que representa esse espaço de 80 anos para o universo e para a Terra aí? Bom, 80 anos é nada, é literalmente nada. Quer dizer, as mudanças que acontecem na superfície da Terra, às vezes são bastante abruptas e causam mudanças grandes, mas 80 anos é na história da evolução. A Terra tem 4 bilhões de anos, seres humanos têm mais de 100 mil anos, né? O problema que a gente vive, que sempre coloca a gente um pouco alarmado, é que a velocidade das mudanças ela é muito mais acentuada hoje do que foi no passado. E o cérebro humano ele foi forjado lá nas savanas africanas há 100 mil anos atrás. Então, o nosso cérebro tem mais dificuldade de se adaptar a essas mudanças muito radicais. No entanto, eu acho que a reflexão sobre essa questão das mudanças tecnológicas que a gente vive pode fazer com que a gente consiga equacionar isso de uma maneira mais, vamos dizer, sustentável, que a gente possa sobreviver de uma maneira, quer dizer, razoável, né, para criar um mundo melhor daqui a 80 anos. Mas exige ação nossa. Ação nos dias de hoje, né? Seres humanos. Tiara, o Ronald disse que 80 anos não é nada, né? Pelo ponto de vista do que ele estuda na coisa da física, no planeta, no universo como um todo, né? Já você disse que 80 anos é muito tempo para uma previsão mais precisa. Mas a Tiara Cavadas, para quem não sabe, também é futurologista, se dedica a fazer esses tipos de previsões. Por que isso? Por que a gente não costuma falar de futuros mais distantes, na sua opinião? Justamente porque a base de dados para você tratar com isso, ela está evoluindo muito rapidamente, né? Para estudar o futuro, a base de dados que eu uso, o meu objeto de estudo principal é a tecnologia. Então, eu olho desde tecnologias que ainda estão em estágio de ideia, que ainda estão lá na ficção científica, até tecnologias que já estão chegando no mercado, então olhando a mídia, olhando patentes, olhando artigos científicos, para ir mapear essas tecnologias e ensaiar, e não prever, mas ensaiar quais são os cenários futuros que elas podem trazer para sociedades, para governos, para indústrias. Muito bem. Bom, a gente está com várias enquetes nas redes sociais do Futura. Se você está nos assistindo aí ao vivo na live, no Facebook, aproveite aí para mandar as suas respostas no Facebook, no Instagram do Futura também. Daqui a pouco eu vou ler algumas respostas por aqui. Agora, outra pergunta para o Ronald. Do ponto de vista da ciência, quais são os desafios e as possibilidades de a gente pensar no futuro no mais longo prazo? Bom, eu acho que o desafio maior que enfrentamos hoje, claramente, é a questão das mudanças climáticas, né? Que é o que tem um impacto mais agressivo no modo de vida que a gente tem. Quer dizer, a previsão dos cientistas é de que o aquecimento global, por efeito da ação dos humanos, pode ter consequências sérias no sentido de aumento da temperatura média da Terra, com todos os desdobramentos que isso implica. Evidentemente, esse é um problema que, volto a insistir, que se é racionado, se a gente é capaz de entender ele de maneira adequada, você pode atenuar, mitigar muito esse efeito e fazer com que os nossos netos, quando tiverem velhinhos, vivam num clima não muito pior do que a gente vive. Mas eu acho que esse, talvez, do ponto de vista científico, seja o desafio mais complicado que a gente tem. A evolução da ciência do conhecimento, eu acho que os grandes avanços vêm curas de doenças, quer dizer, talvez câncer seja um problema como era a tuberculose no passado. Eu acho que compreender melhor o mecanismo do cérebro humano, essas questões todas, eu acho que são onde haverá grandes avanços científicos. A própria compreensão da natureza intrínseca, que é a minha seara, que é esses experimentos para entender como é que é o caroço da matéria, eu acho que também vai passar por bastante, vamos dizer, avanços. Mas no impacto nos seres humanos, eu acho que o mais relevante será mudanças climáticas. Muito bem. Bom, eu vou agora chamar um destaque da redação, porque o Fórum Econômico Mundial estima que será necessário um período de 2 séculos para que não haja mais desigualdades entre homens e mulheres no mercado de trabalho,
A notícia está aí na tela para você. O mais recente relatório do Fórum mostra que a representação das mulheres na política está diminuindo também, assim como o acesso à saúde e à educação, indo aí na contramão das metas do desenvolvimento sustentável da ONU, previstos para serem cumpridos aí até 2030. Então eu pergunto para a Tiara agora, qual é a importância da gente pensar em diversidade, em equidade, na hora de pensar o futuro também? Bem, na hora de pensar o futuro é primordial, né? Então imagina um homem branco, estadunidense, mais velho, rico. Quando ele pensa no futuro, talvez o vislumbre maior que ele possa ter seja ir para Marte, por exemplo. Agora, por exemplo, o professor pensou em mitigar as questões do aquecimento global. Ou seja, só de você estar num espaço geográfico e ter um background diferente na sua vida, você consegue olhar para o futuro de uma forma diferente, você consegue priorizar. E como olhar para o futuro não é uma ciência exata, é uma ciência extremamente subjetiva, porque você pega dados e você olha para ele com diferentes visões, cria diferentes cenários, o que você aprendeu durante a sua vida, quem você traz diferentes ideias. E gênero é a mesma coisa, né? Você liderou um estudo muito grande sobre democracia, né? Como é que você vê caminhos aí, a importância da participação das mulheres na democracia no futuro? Bem, eu acho que não só das mulheres, né, mas de todas as minorias sociais são importantes para qualquer democracia. Eu acho que isso não é nem deveria sair de uma boca de um futurista, né? Devia estar saindo de uma boca aqui de um historiador. Mas no momento importante da gente reafirmar tantas certezas, né, ou dúvidas, acho importante a gente tocar nesse assunto, né? Com certeza. Bom, como é que você acha, professor, que a gente pensar também em diferentes atores, pensando no futuro, pode contribuir aí também para a gente tentar identificar caminhos, né? Quer dizer, quando você olha as sociedades humanas, você observa que a sociedade onde você tem mais equilíbrio, mais igualdade de condições das pessoas, são sociedades que são mais felizes, que vivem melhor, que se vivem mais. Então, eu acho que não é nem a questão de respeito à mulher ou sei lá, a minoria, ou isso, aquilo. Eu acho que é a observação óbvia de que quando você tem uma sociedade mais integrada, mais homogênea, onde as pessoas, a diversidade é um valor, eu acho que são sociedades que vivem melhor. Eu acho que essa questão é um aprendizado que é mais recente, né? Quer dizer, diversidade significa riqueza. Diversidade, quer dizer, uma sociedade masculina só. Quer dizer, hoje a gente se dá conta que é uma sociedade estupidificada, quer dizer, uma sociedade onde há equilíbrio, uma sociedade mesmo, a política, quando ela é feita só por homens, ela é uma política mais bruta, ela é uma política mais estúpida. Quando você tem o equilíbrio, as diferentes, sei lá, características, eu não consigo identificar intelectualmente assim, muitas diferenças entre homens e mulheres no sentido intelectual. Quer dizer, você vai encontrar a variedade que existe, entre seres humanos, né? Então, eu acho que o ponto fundamental nessa história é o aprendizado histórico. Você olha as sociedades mais equilibradas, são mais ricas e mais felizes. Pois é, eu quero trazer agora mais um ponto para a nossa discussão e, para isso, vamos estabelecer uma conexão com o Centro-Oeste brasileiro e conferir uma produção da nossa parceira por lá, a Universidade Estadual de Goiás. Veja aí. Nós estamos em um dos campos da UEG em Goiânia e por aqui eu fui perguntar para o pessoal como que eles acham que vai ser a relação com o trabalho lá em 2100. Vamos conferir? Bom, 2100 está aí, né? Faltam 80 anos só e a julgar pelo ritmo do desenvolvimento tecnológico, eu acredito que a relação com o trabalho ela seja algo mais humano. Eu acho que o trabalho no futuro ele não deve ser como é hoje. Nós temos aí um trabalho que segrega, divide as pessoas de um país inteiro em classes e umas subjugadas e outras não. O trabalho, ele hoje, atualmente, ele se mostra nesse sentido. E eu imagino que 2100 tenhamos superado isso. Que o trabalho seja realmente algo produtivo e que não deixe as pessoas insatisfeitas, que não subjugue, que não condene. Eu acredito que com o andar da carruagem, como eles falam, né, a tecnologia está avançando muito. Eu acredito que o patrão vai ser um robô, né, e você vai estar prestando serviço para uma máquina, né? Pelo jeito que as coisas estão andando, né, o mundo está caminhando para isso, né?
A gente sempre espera que haja uma melhoria nas relações de trabalho entre empregador e empregado, né? Uma diminuição na exploração da mão de obra, mas eu não sei se até lá a gente vai alcançar essa melhoria e essa igualdade desejada. Como a tecnologia está avançando demais e, querendo ou não, nós somos vigiados quase o tempo inteiro, principalmente pelos celulares, eu acho que daqui a uns tempos vai ser muito fácil localizar qualquer pessoa por meio eletrônico. Então, eu acho que se houver vida, vai ser tudo por inteligência. Cartãozinho, digital, íris do olho, tudo assim. Eu acho que essa coisa de patrão, essas coisas, acho que tende a acabar. E as relações de trabalho relacionadas às questões de gênero, como que você acha que vai ser daqui para 2100? Eu acredito que não deverá haver nenhuma divisão nesse sentido. Nós estamos fazendo um trabalho muito sério no Brasil em função de corrigir essa desigualdade, que eu acho que em 2100 não haverá mais isso. Eu acho que isso vai acabar e não faz o menor sentido existir. Eu acho que a tendência é ser eliminada essa questão. Tudo mais uniforme, homens e mulheres dividindo os mesmos espaços? Totalmente uniforme. Pois é, tá aí várias respostas que nos fazem pensar aqui. Surpreenderam vocês esse tipo de respostas, Tiara? Não, inclusive o primeiro entrevistado, Cid, Cid Leite. Cid Leite, achei brilhante a colocação dele sobre como que as novas tecnologias, na verdade, vão tornar o humano mais humano, né? A tecnologia, na verdade, vai tornar o nosso trabalho mais humano, já que a parte toda mecânica vai ser destinada às máquinas em si. Então, pensando também que uma coisa que ele não pegou é quando essas tecnologias, na verdade, saírem da questão mecânica, começarem a passar e substituir questões intelectuais dos humanos, né? Ou mesmo questões de empatia. Hoje a gente já vê, por exemplo, robôs que auxiliam pessoas a passar por traumas, então elas servem como psicólogos. Isso seria uma coisa que a gente não imaginaria alguns anos atrás, né? Porque parece uma coisa extremamente humana, tratar de emoções. Bom, a gente vai agora para avançar na nossa análise aqui, dar boas-vindas ao Felipe Morgado, que é gerente de educação profissional do Senai Nacional, que conversa conosco aí pela internet. Tudo bem, Felipe? Bem-vindo ao debate. Eu já emendo aqui para você... Tudo bom? Já emendo aqui para você uma pergunta. A gente fala muito, né, da importância do desenvolvimento de várias competências, como as socioemocionais. Então, quero saber de você, no longo prazo, quais devem ser os efeitos práticos aí disso na nossa relação com o trabalho? Então, a gente acredita que, como as profissões, as competências serão cada dia mais específicas e mais profundas, né, o desenvolvimento a longo prazo, né, as pessoas vão ter que estudar ao longo da vida, desenvolver competências ao longo da vida, aprofundar cada vez mais, como a Tiara colocou, as tarefas rotineiras tendem a ser substituídas. Então, que a gente acredita que desenvolvimento de competências socioemocionais ganham relevâncias, mas são competências socioemocionais mais complexas, como resolução de problemas complexos, como pensamento crítico, como criatividade, elas ganham relevâncias, porque essas atividades mais operacionais, elas vão ser substituídas, é o que a gente acredita. Em relação ao trabalho, né, a relação trabalho-empresa, o que a gente acredita é que, como a sociedade vai se ampliar, a população tende a crescer também, né, as empresas vão ter que se preocupar muito com o que as pessoas precisam, com a responsabilidade socioambiental, né, e, com isso, as marcas ganham relevância no sentido de que as pessoas vão confiar mais ainda nas marcas, porque isso vai ser muito dinâmico. Então, esse processo de relação-trabalho, as empresas vão contratar serviços mais especializados e temporários, e não necessariamente do jeito que é hoje, ser funcionários ou empregados de empresas. Felipe, quais são as apostas de mudança na relação das empresas com esses trabalhadores e também com os consumidores, né? A gente pensando aí em quem está oferecendo serviços ou quem está criando produtos. A nossa aposta é nesse sentido. Em primeiro lugar, são os consumidores, mas no sentido de qualidade de vida, de propósito para esses consumidores, né? Muitas vezes a gente vê esse processo de colocar sempre o cliente em primeiro lugar, mas
mas sempre tem um lado do benefício do lucro. Não, o que tem que ser colocado em primeiro lugar é o que os consumidores e que o mundo e a sociedade esperam. Então, essa relação empresa, sociedade e empregado, ela vai ser muito mais fluida porque a gente tende a ter uma customização maior, uma customização em massa. Pois é, a gente está falando aqui um pouquinho sobre essas habilidades, sobre essas relações, e fala-se muito já nessa quarta revolução industrial. O que a gente pode esperar um pouco dessa relação dos trabalhadores, então, com as tecnologias no desempenho de suas funções? Tecnologia, cada dia que passa, vai ser mais ainda o dia a dia das pessoas, né? E o uso que já está acontecendo hoje, e a gente acredita que vai ganhar muita relevância, a inteligência artificial, a internet das coisas, a tecnologia da informação, ela vai ser meio, ainda mais, né, em todas as profissões. Por isso, da necessidade de se aprofundar e de se especializar. Então, a tecnologia, ela ganha relevância e cada dia que passa, vem substituir essas tarefas rotineiras. Então, descobrir o que a sociedade acredita, tem como propósito as pessoas, e desenvolver algo que as pessoas estão esperando, com o uso da tecnologia para facilitar e agilizar esse processo de customização, é isso que a gente acredita. Bom, volto aqui para o estúdio para perguntar para o Ronald. A gente pode esperar muitas transformações no nosso mundo físico aqui por causa dessa relação com o trabalho? Olha, isso é um debate, né? Então eu vou aproveitar para, vamos dizer, contrapor uma opinião. Quer dizer, física, eu sou físico e a gente muda tem que aprender constantemente. Mas eu acho que essa noção, mas no fundo você segue uma sequência de coisas. Essa noção de que você tem que se adaptar vai tornar a vida infernal. Então eu acho que tem que olhar isso de uma maneira diferente. Quer dizer, a minha percepção é de que esse mundo que cada um tem que se adaptar, ou coisa desse tipo, me causa um pouco de estranheza. Quer dizer, eu acho que a questão do mundo do trabalho coloca problemas que são muito complicados. Eu não tenho nenhuma percepção de como é que vai ser a solução disso. Por exemplo, o consumo. Você tem que coibir o consumo, porque os recursos, para o bem ou para o mal da terra, são limitados. Então, você ter essa noção de crescimento contínuo, isso faz sentido? Quer dizer, o crescimento da população para, sei lá, 12 bilhões de habitantes, com um consumo de padrão americano, por exemplo. Isso, a Terra, quer dizer, não há nenhuma previsão de que seja capaz de acomodar isso. Então, por outro lado, você tem o que você vai gerar? Um mundo com enormes diferenças, onde você tem pessoas que são especiais, que têm todos os benefícios, depois tem uma enorme massa de despossuídos. O mundo não é estável com uma situação desse tipo. Eu acho que uma das grandes virtudes do século XX, começo do século XXI, foi uma distribuição de renda razoavelmente... Quer dizer, você pode discutir a náusea isso, mas pelo menos a gente hoje vive melhor, em média, no mundo todo, que vivia há 80 anos atrás. Claramente, se você não tiver um programa para que isso continue, e hoje a gente vive em média, quer dizer, as pessoas em média, não é? Hoje você não tem a miséria que você tinha 80 anos atrás. Se você não for capaz de continuar essa evolução de uma maneira mais harmônica, a gente está fadado a conflitos que vão ser fatais para a civilização. Pois é, eu quero voltar a chamar o Felipe, nosso tempo aqui está voando. A gente falando em tempo, 80 anos parece longe, mas o nosso primeiro bloco já está quase chegando aí no final. Mas eu quero voltar a falar com o Felipe e perguntar agora um lado mais pessoal. Felipe, pensando aqui em projeções, suas percepções, como é que você acha que vai ser o Brasil em 2100, de uma forma geral? Eu tenho uma visão também otimista, como os demais colegas, né? A gente acredita que todo esse processo de transformação digital que vem acontecendo vem para ajudar, né? Ajudar as pessoas, ajudar a sociedade a ser mais igual, mais igualitária. Agora temos sim o desafio, eu concordo com o Ronald, né? Esse desafio de como esse processo vai acontecer para não ampliar essa desigualdade, né? Então é um desafio da sociedade, desafio dos governantes, e olhando o Brasil, é um desafio muito grande devido à nossa desigualdade atual em relação aos países envolvidos,
Então, como a gente não aumentar essa distância, né, esse distanciamento, para não prejudicar aqui o Brasil, né, as tecnologias vão avançando, a gente tem que tirar proveito dessas tecnologias a benefício próprio do nosso país. Muito bem. Felipe Morgado, gerente de educação profissional do Senai Nacional, muito obrigado pela participação conosco aqui, trocando ideias no debate de hoje. Um abraço para você. Eu que agradeço. Obrigado. Valeu. Bom, eu estou chamando você de casa a participar, de casa ou da rua, onde você estiver assistindo o nosso programa aí pela live no Facebook. E a Ângela mandou aqui, compartilhou a opinião dela conosco, estou perguntando aqui sobre o futuro do trabalho. E ela vê um futuro do trabalho com professores capacitados, respeitados, ganhando salário digno e de responsabilidade cidadã com os meios necessários para formar pessoas aí detentoras de conhecimento. Então é isso, né? A base do que a gente defende aqui todos os dias no nosso trabalho também no canal Futura, uma educação de qualidade com professores mais valorizados também e consigam fazer aí as suas habilidades, né? Desenvolver as habilidades no dia a dia com os seus alunos. Como é que você vê essa relação do futuro do trabalho? A gente tem indícios para onde estamos caminhando nessas relações no futuro, Tiara? Muitas. Dá para a gente falar sobre várias coisas sobre o futuro do trabalho e tecnologia, né? Então, pensando, a gente tem 3 grandes revoluções tecnológicas para surgir: nanotecnologia, biotecnologia e a inteligência artificial, né? São as 3 grandes áreas que a gente vai ouvir falar muito nos próximos anos. Inteligência artificial muda todo o jogo, né? Como eu tinha falado antes, ele vai começar a tirar não só os trabalhos de pessoas que lidam com coisas mais manuais, mas também trabalho de colarinho branco. Inclusive, o meu trabalho de pesquisadora, por exemplo, ou o seu de jornalista, apresentador, pode ser tirado no futuro. Obviamente, essas tecnologias elas estão criando outros trabalhos. Como o Felipe comentou, né, elas estão criando trabalhos que precisam mais de um toque humano, só que, não sei, não dá para a gente saber se isso vai ser suficiente para todo mundo ter trabalho do jeito que a gente tem hoje. Obviamente, tem alguns lugares onde a gente pode ir, então alguns países já estão pensando, por exemplo, em ter uma renda mínima para as pessoas, então uma renda mínima universal. O que faria com que a gente precisasse trabalhar menos e a desigualdade social não fosse tão grande. Mas as soluções são infinitas e os problemas que vêm com isso também, né? Pois é. Mas pensando ainda nos empregos, não aqui só defendendo o meu ou o seu, mas pensando detalhes do trabalho de uma pesquisadora, acho que aí depende muito mesmo de uma habilidade humana, de ver, né, muitas vezes as nuances dos sinais da sociedade, ou mesmo do jornalista, de sair atrás, de investigar para além dos números, dos dados. Acho que a gente pode também investir nesse sentido, né? De ver o que a gente tem de especial enquanto humanos, no nosso sexto sentido, para quem acredita, ou mesmo nas intuições e pegar essas pistas, esses sinais e fazendo, né, cenários aí para conseguirmos identificar aí como tratar a realidade. Agora já tem várias outras participações aqui, quero compartilhar um pouco também com vocês o que o pessoal está mandando para a gente nas enquetes. Tem uma aqui que fala o seguinte, que é o Rafael Rossi, que pensando sobre o futuro e tudo mais, ele dizia que antes ele achava que o futuro ia ser algo meio jornada nas estrelas, né, que estaríamos todos viajando por naves aí pelo espaço, mas está parecendo que a galera prefere um Mad Max, né, para quem não sabe, é aquele filme onde mostra ali, onde todos os recursos já estão quase, né, esgotados, que a gente está vivendo quase num deserto permanente ainda, ou Admirável Mundo Novo, coloca ele aqui ainda. A gente tem Fernando, diz aqui a minha editora, Polo Mundial Exportador de Tecnologia e Sustentabilidade. É uma sugestão também, por outro lado, que o Fernando está nos dizendo aqui. Então a gente tem de tudo um pouco, né? Acho que o pessoal está bem dividido. O que espera-se aí do nosso futuro? Bom, a gente vai agora para um rápido intervalo e na volta a gente continua com o nosso debate. Você continue mandando suas perguntas e eu vou ler aqui mais na volta também. O que você está pensando aí do outro lado sobre o futuro do Brasil e do mundo em 2100? Até já! O debate está de volta e hoje nossa discussão é sobre o Brasil de 2100, os desafios de se projetar a sociedade nessa escala de tempo. Nesse bloco, junto dos nossos convidados que seguem aqui no estúdio, convidamos você aí a refletir sobre, por exemplo, como será a nossa alimentação, meio ambiente? Será que teremos alimentos diferentes?
A nossa equipe lançou essas perguntas nas ruas aqui do Rio de Janeiro. A gente confere as respostas agora. Oi, galera do debate. Hoje eu vim aqui numa feira livre em Botafogo. Eu tô aqui com o Marcelo, que trabalha há mais de 20 anos na feira. E aí, Marcelo, como é que você acha que vai ser a venda de alimentos em 2100? 2100, eu acho que meus netos, né? Que eu acho que vai ser o futuro que a gente está esperando, né? Eu acho que vai ser maravilhoso, tá? Vai ter novas produções, agronomia, a agricultura vai melhorar, o fornecimento vai estar mais evoluído. Eu acredito que, infelizmente, não vai ter produção alguma. Por quê? Desmatamento. Os rios hoje, rio com 20% de água, 30% de água. Eu acho que vai ser muito complicado a produção, ter produção. E o jeito de vender os alimentos, como é que você acha que vai ser? Vai ser o mesmo, vai ser diferente? Vai ser muito diferente. Cada dia que passa a gente vai evoluindo, né? Isso aqui era do meu pai, hoje em dia eu tenho... Hoje em dia a gente aceita cartão, a gente consegue fazer transferência bancária, que os clientes pagam a gente por transferência bancária. Então daí é só evolução. Vai depender da próxima geração, no caso. Porque como meu pai trabalha, sempre vai em frente às pessoas, chamando ela, e no caso os filhos que vão dizer isso mais à frente. A invenção da moeda, né, quer dizer, eu acredito que seja assim mesmo, né? Ou melhorar algum sistema melhor de troca, né? E em 2100, você acha que os alimentos encontrados aqui na feira vão ser os mesmos? Vai ser os mesmos e vai ter coisas novas aí. Já estão inventando alguns produtos novos, tipo algumas frutas aí importadas, estão chegando, né? Não, acho que não. Inclusive, eu acho que vai faltar alguns alimentos. É difícil responder, né? Mas se tratar, se cuidar da terra, acredito que sejam os mesmos, né? Porque hoje já fazem estufas, já plantam em estufas, né? Porque não aguenta a temperatura. A temperatura subindo anualmente, meio grau, 1 grau, daqui a 80 anos, você imagina como pode estar aqui, né? Ou talvez nem estamos, nem ter mais condições de morar aqui na Terra, né? Pois é, será que teremos condições de morar na Terra? No primeiro bloco a gente conversou um pouco aqui sobre isso. O Ronald trouxe alguns elementos aí sobre aquecimento global, sobre mudança climática. E eu quero trazer esse assunto aqui também para os nossos convidados, mas antes compartilhar, por exemplo, a resposta do Thiago Teles. Antes mesmo de a gente tratar aqui a questão da alimentação, ele já mandou para a gente pela rede social, dizendo que acredita num Brasil sustentável, com a população se preocupando com o meio ambiente e com os animais. Diz ele aqui que vai ter o menor consumo de carne, com aumento da comunidade vegetariana e vegana, crescendo a cada dia, e com pessoas felizes, fazendo sua parte para melhorar o mundo. Então, bem otimista o Thiago, vamos esperar aí que muito do que ele tenha compartilhado aí com a gente na ideia dele se torne realidade. Agora, Tiara, como é que a produção de alimentos aparece nas pesquisas sobre futurismo? Bem, existem várias tendências para o futuro da alimentação. Uma das mais importantes, na minha opinião, é a questão da produção de alimentos começar a estar mais próxima da onde as pessoas estão demandando essa produção, ou seja, o rural e o urbano se mergirem. Ou seja, então os alimentos não viajarem tanto de um país para outro, ou você consumir o que está sendo produzido mais perto de onde você mora. Exato. Isso não significa necessariamente que a gente vai ter uma dieta restrita ao nosso clima da região, porque tecnologias de engenharia genética ou mesmo de criação de estufas em prédios, ao invés de fazer diretamente na terra, vão ajudar a gente a conseguir ter essa alimentação mais próxima. Até mesmo tão próxima quanto dentro da nossa casa. Então, várias tecnologias que permitem que a gente consiga plantar, produzir alimentos dentro de casa, alimentos muito próximos, vão fazer com que essa distância entre o produtor de alimentos e quem se alimenta seja muito menor. As consequências disso são enormes, né? A gente tem, por exemplo, uma melhor educação alimentar, já que você sabe exatamente o que você está comendo, de onde que isso está vindo, como que isso demanda de recursos naturais, por exemplo. Dentre outras coisas, como menos poluição, por causa que a gente diminui a logística, etc. Agora, por outro lado, atualmente, infelizmente, muita gente ainda sofre com o problema da fome mundo afora. Ronald, como é que a gente pode pensar nas tecnologias, como podem avançar, então, para trazer esse tipo de produção também para quem ainda passa fome, por exemplo? Morrer de fome hoje em dia no mundo é criminoso, simplesmente isso, porque há
produção suficiente de alimento para alimentar todo mundo. O desperdício que se tem no mundo, vamos dizer, menos pobre é de tal ordem que permitiria alimentar grande parte da população e eliminar totalmente vamos dizer, a fome. A fome não é um problema artificial, é um problema... Quer dizer, mas eu gostaria de chamar a atenção, voltar um pouco atrás, até um comentário feito por uma das pessoas, que é o seguinte, quer dizer, aqui no Brasil, a evolução da produção agrícola foi um aumento brutal nos últimos 70, 80 anos. Graças à Embrapa, graças ao fato de você aplicar ciência e tecnologia ao campo. Mas, ao mesmo tempo, se descobriu um efeito que, se a gente não tomar cuidado, é um negócio que é muito complicado, que é o seguinte, grande parte da produção de alimentos ocorre aqui no sul, quer dizer, e tem uma razão para isso, né? Você tem um rio aéreo e tem uma quantidade de água equivalente ao, não sei, o São Francisco, que migra da Amazônia para essa região toda. Uma boa parte da água que irriga aqui, ela não vem do mar, ela vem da Amazônia. E o desmatamento da Amazônia leva você a secar essa fonte. Qual é a consequência disso? A gente não se dá muito conta, mas olha a mesma latitude ao longo do mundo. Tem aqui na América do Sul, tem o Brasil, que é rico, que é um clima bastante rico, né, em vegetais. Você vai para a África, você pega a Namíbia, que é um deserto. Atravessa lá o Kalahari, vai lá do outro lado, vai encontrar um outro país, que é a Austrália, que é um grande desertão. Vai no hemisfério norte, a mesma latitude, vai encontrar o México, que é uma parte grande, vamos dizer, nas latitudes equivalentes secas, você vai encontrar o Saara, você vai encontrar os... É um fenômeno real, um problema real. Então, se a gente não cuidar, essa questão da Amazônia, de você não permitir desmatamento, não é uma fantasia sei lá, de ecologistas, é um problema real. Se a gente, por acaso, não tomar cuidado isso vai ter consequências absolutamente drásticas para a produção de alimentos que a gente tem. Essa discussão torna-se irrelevante. E como a gente dizia aqui no primeiro bloco, é um momento de a gente mostrar a importância, mas também de reafirmar muitas coisas que parecem óbvias, mas que a gente precisa reafirmar a importância recente, da importância da Amazônia, por exemplo. Não se conhece isso há muito tempo. Isso é últimos 20, 25 anos. O pessoal do INPE, o pessoal que descobriu esse efeito. Quer dizer. Bom, eu quero trazer agora mais um convidado para o nosso debate. Quem também acompanha a nossa discussão é o Gustavo Guadagnini, que conversa conosco pela web. Bem-vindo, Gustavo. Tudo bem com você? Olá, tudo bem e você? Tudo certo. Bom, você é diretor aí do The Good Food Institute, traduzindo aí uma tradução livre, a Boa Comida, o Instituto da Boa Comida. Como é que o trabalho desenvolvido por vocês dialoga com a indústria da alimentação? Sim, então hoje o trabalho que a gente está fazendo é no sentido de substituir os ingredientes com origem animal na indústria. E acho que a parte mais interessante desse trabalho é que é exatamente um trabalho da indústria de alimentação, né? Então, como vocês falaram, as consequências ambientais pela produção de alimentos, elas estão ficando cada vez mais graves, e por isso a indústria de alimentação começa a pensar como que pode fazer para produzir as mesmas coisas que as pessoas estão acostumadas a comer, mas de uma forma mais sustentável, mais ética e com muito menos impacto social. E por isso a gente tem pensado em como substituir os ingredientes de origem animal, que teriam um grande impacto ambiental e também teriam impactos sociais, de saúde humana e no impacto ético também em relação ao tratamento dos animais. E, Gustavo, como é que a gente pode fazer para tornar acessível, né, esse tipo de produto, essas fontes de alimentos produzidos para quem tem menos renda? O fato de a grande indústria ter começado a investir nisso já é um bom primeiro passo, né? Então, esses produtos hoje, eles são mais caros de fato quando você pensa no produto industrializado, né, e não na solução in natura. Porém, assim foi em absolutamente todos os mercados, né? Então, quando você pensa no quanto custava um celular lá atrás, quanto custava um computador, eram itens novos e eram super caros. Então, todas as indústrias, quando elas começam, elas precisam ganhar escala, elas precisam ter cada vez mais cientistas tentando desenvolver novas tecnologias para baratear essas tecnologias, e com o tempo elas vão chegar nas massas a um preço muito mais competitivo. Então, o fato da grande indústria estar investindo tão forte nisso é também um dos fatores que leva a gente a crer que esse mercado vai ganhar escala e que vai diminuir custo cada vez mais também.
Pois é, volto aqui para o estúdio, já volto a falar com você. Gustavo Ronald, você acredita também nesse barateamento da tecnologia e isso possibilitando o produto ficar mais barato também? Uma das coisas que chama-se muita atenção é isso, quer dizer, o consumo de proteína criado artificialmente, sem você precisar criar bois e galinhas, diminuir muito o consumo de animais, quer dizer, provavelmente é uma virtude do futuro. Eu já ouvi muitas referências, não sei até que ponto isso é viável ou não, você substituir uma boa parte da proteína que você come por proteínas de insetos ou coisas desse tipo. Os mexicanos já fazem isso. Para nós, culturalmente, ainda é uma coisa completamente outras partes do mundo, na Ásia também, né? muitos insetos comer por lá, um daqueles vermezinhos, você... Na verdade, quase metade do mundo Mas- come insetos na sua Pois alimentação. é, mas isso provavelmente é cultural, uma evolução né? nessa direção, né? Quer dizer, Pois é, eu vou agora chamar uma reportagem que a gente tem com a nossa parceira, que é a Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, Exalc, lá de Piracicaba. A equipe da TV USP, parceira do Futura, falou um pouquinho sobre sistemas produtivos, fontes de alimentação a longo prazo. A gente vai ver o que eles descobriram por lá. Confere aí. A busca por novas fontes de alimentos e de energia é algo que a gente vive já hoje. E a ideia é que a alimentação se busque cada vez mais de aproveitar o alimento. No caso da entomologia, já se fala em entomofagia, que é o uso dos insetos na alimentação. Acredito que as fontes de alimentos vão ser os mesmos alimentos que a gente já utiliza hoje, porém melhorados geneticamente, como os transgênicos que ocorreram no passado, voltados muito mais para proteína, carboidratos. Hoje nós consumimos a gente tem as verduras, carnes. Provavelmente, com o aumento de população, você busque outros tipos de alimentos, insetos, casca de árvore, ou até mesmo alguns animais que a gente não costuma comer. Eu acho que na parte principalmente de produção de alimentos, vai sempre acompanhar, acho que como tudo que é de produção, os hábitos e os costumes das pessoas. E eu acho que cada vez mais as pessoas estão preocupadas com a informação de onde vem esse alimento, de onde vem essa produção. Então eu acho que em 2100 os consumidores vão ter muito mais consciência mesmo. Eles vão querer saber mesmo de perto o que está acontecendo nessa produção. Eu acho que vai ter um engajamento, sabe, das pessoas e da produção muito maior do que o que a gente já... A gente está começando a ver isso hoje, mas eu acho que vai ser numa intensidade muito maior. Bom, antes de a gente continuar o bate-papo, quero agradecer muito à TV USP por ter ido ouvir esses estudantes, né, para conferir o que quem está dentro do meio acadêmico também tem percebido de tendências em relação à alimentação. Essa gravação feita lá na Exalc, em Piracicaba, então muito obrigado aos nossos parceiros. E a última entrevistada falou um pouquinho sobre o engajamento. A gente já percebe, né, de certa forma, as pessoas procurando mais informações sobre de onde vem a comida, ou mesmo lendo os rótulos, quais são os componentes daquela... enfim, fonte de alimento industrializado muitas vezes. Mas aí, a partir disso, eu quero chamar o Gustavo, que conversa com a gente pela web. Gustavo, como a gente viu na entrevista, né, além do consumo de um alimento propriamente dito, a alimentação envolve também o processo cultural. Como também garantir esses hábitos culturais no futuro, pensando na alimentação? Esse é um dos pontos mais importantes do nosso trabalho e acho que um dos pontos mais importantes dessa mudança que começou a acontecer na indústria, né? A alimentação não pode ser vista como nutrição, porque a alimentação carrega a cultura das pessoas, tem determinados alimentos que têm fins religiosos, tem determinados alimentos que representam uma região, e as pessoas não vão deixar de comer esses alimentos, elas não vão querer deixar a receita que a avó vinha fazendo desde sempre, pelas questões éticas e pelas questões de sustentabilidade. Então o desafio é como a gente produz o mesmo tipo de comida que as pessoas estão acostumadas a comer, para que elas possam manter os hábitos, para que elas possam manter as culturas, porém com outras tecnologias. E aí hoje a gente dá suporte para duas tecnologias. Uma que é aquilo que é baseado em plantas. Então hoje tem hambúrguer vegetal, que é feito, por exemplo, de proteína de ervilha, que ele é vermelho, você frita, ele fica cinza, você morde no meio, ele está mal passado, tem gosto de carne, tem cheiro de carne, é muito mais natural do que a carne, apesar de ter sido feito para imitar, e o grande objetivo é esse, ele é vegetal, não tem nem 5% do impacto ambiental que produzir carne, porém entrega a mesma coisa que aquele consumidor já está acostumado e entrega o hábito cultural das pessoas.
Tem outra tecnologia possível que se chama de carne limpa, que é você tirar uma célula de um animal, reproduzir essa célula em laboratório e aí fazer a carne, ou numa operação fabril, mas fazer essa carne sem precisar do abate, sem precisar do animal, só através da reprodução de tecidos. E aqui é a mesma coisa, as pessoas querem comer carne, elas querem comer churrasco, elas querem levar uma picanha para o domingo, então como você produz essa picanha com meio de tecnologia que não gere todo o impacto socioambiental que a produção da carne hoje tem gerado. Pois é. A Tiara estava aqui ouvindo e quer compartilhar com a gente sua percepção? Talvez. É que tem um porém, né, com a questão da carne in vitro, que o Gustavo estava comentando, que é como que a gente faz, né? Parece muito mágico pegar uma célula-tronco de um animal, colocar, né, num laboratório e esperar crescer. O problema é que hoje as empresas que estão fazendo isso, simplesmente para essa célula se reproduzir e crescer, eles têm que colocar um substrato muito mágico que faz essa célula se reproduzir, que é sangue do próprio animal. E, obviamente, várias startups no mundo estão falando que elas conseguem fazer isso agora de forma sintética, mas nenhuma até agora mostrou um paper, mostrou um artigo acadêmico que mostre que realmente elas conseguiram fazer com que a célula que cresce ali em tronco seja vegana, entende? Então, eu acredito que sim, isso vai acontecer no futuro, as ações dessas empresas estão crescendo demais, mas não é algo que eu acho que vai afetar o sistema em 5 anos, como vários CEOs dessas empresas falam. Gustavo, essa tecnologia para de fato se popularizar, alguma previsão ou alguma indicativa aí de como isso deve acontecer para de fato chegar ao grande público? Com certeza, eu sou obrigado a discordar. Eu acho que a tecnologia no sentido... São vários os produtos de origem animal que hoje são usados ou que foram usados no começo da pesquisa de fato. Substituir esses produtos era uma coisa óbvia, porque se você vai parar de cultivar os animais, você deixaria de ter esses substratos e aí isso não seria possível. Mas é o desafio dessa indústria desde o começo e é um desafio super mapeado e que hoje não existe nenhum grande empecilho de tecnologia que não se saiba como resolver. É óbvio que muitos dos papéis não estão publicados, mas também não estão publicados porque existe propriedade intelectual das empresas, mas hoje as empresas que estão trabalhando com isso já estão super encaminhadas nesse sentido. Hoje a gente vê que essas tecnologias elas já estão prontas, então várias refeições feitas com essas carnes limpas já foram inclusive servidas para a imprensa, para investidores e, enfim, para o público dessas empresas. Em mais ou menos 5 anos, esses produtos já vão estar no mercado e em pelo menos 10 anos a gente aposta numa paridade de custo. Então tem aí uma década ainda para esses produtos começarem a entrar no mercado com um preço competitivo, porém uma década para uma indústria produtora é muito pouco, né? Então as indústrias precisam começar a se adaptar a partir de hoje. E se a gente pensar hoje, os grandes investidores desse setor são exatamente as grandes indústrias produtoras de carne, porque elas estão vendo um meio muito mais eficiente, muito mais seguro do ponto de vista sanitário, para fazer essa carne. Então, tanto as grandes indústrias de carne, como os grandes investidores hoje do Vale do Silício, como o Bill Gates, Richard Branson, a família Musk, dentre tantos outros, eles acreditam que na próxima década esses produtos já vão ser bem competitivos no mercado e com certeza vão estar transformando a indústria aí. É esperar para ver mesmo, né, esses produtos chegando aí e se vai mudar o sabor da picanha ou não. Agora, Gustavo, a gente está avançando aqui no nosso segundo bloco. Eu quero, antes de me despedir de você, trazer um assunto importante que a gente acompanha muito aqui também no Jornalismo do Futuro, que são as metas dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, né, das Nações Unidas para 2030, e ainda há muito para se alcançar, né, o objetivo de fome zero e agricultura sustentável ao redor do planeta. O que ainda falta discutir sobre a alimentação do futuro, por exemplo, aqui no Brasil, para a gente tentar chegar a avançar mais nessa meta? O Brasil precisa, com certeza, estimular a ciência, né? Então, a gente ter fontes de incentivo a cientistas que querem trazer tecnologias para esse setor. Eu proponho que a gente tenha uma mudança na visão. Então, hoje existem muitos projetos no sentido de trazer melhorias incrementais em sistemas que são ruins. Se a gente pensar em desperdício de alimento, hoje o maior desperdício de alimento é você alimentar um boi durante 4, 5 anos para ele virar comida uma vez só, esse boi gasta energia. Então, para cada caloria que alguém tira da carne, são 10 calorias que foram dadas para esse animal ao longo da vida dele, porque ele teve que se alimentar durante todo o ciclo de vida, né? Então, agora começam a entrar outras tecnologias, que são as tecnologias disruptivas, que elas querem mudar o sistema e não só trazer melhorias incrementais nesse sistema que existe. Nessas tecnologias, o Brasil ainda não tem focado tanto esforço,
Hoje a gente lidera o mundo, a gente lidera na pecuária, a gente lidera na agricultura também, quando a gente pensa em técnicas, quando a gente pensa em tecnologias, e a gente precisa que as universidades comecem a focar mais em estudar essas novas tecnologias que são disruptivas e que também as linhas de financiamento do governo comecem a incentivar esse tipo de pesquisa para que a gente não fique para trás e continue liderando através desses novos movimentos de inovação que estão transformando a indústria de alimentos. Muito bem, Gustavo Guadagnini, do Good Food Institute, muito obrigado por participar conosco aqui no debate, trazendo seus pontos de vista aqui, para a gente tentar aí identificar para onde estamos caminhando nesse futuro aí do Brasil de 2100 e vamos continuar acompanhando. Até uma próxima oportunidade, um abraço para você. Abraço, muito obrigado. Valeu. Quero trazer essa pergunta também, pegando um gancho do que eles nos trouxe, Ronald, em relação ao investimento em pesquisa, né? É isso, você falou aí, temos a Amazônia, né, com toda a sua diversidade, que pode nos trazer muitos benefícios ainda ao longo desses próximos 80 anos e muito mais, esperamos, mas o investimento também em pesquisa, em capacitação dos profissionais brasileiros nessa área, como é que você vê a importância disso ou a falta desses investimentos no momento? Não, é fundamental, claro, e eu acho que o Brasil é um país que investe muito pouco em pesquisa, como fração do seu PNB, como vários outros padrões de referência que você pode usar. O Brasil tem um enorme caminho para progredir, quer dizer, você senta no progresso do agronegócios, mas ao mesmo tempo não se dá conta de que há uma competição vindo e que de repente passa a se tornar irrelevante. Se você não fizer a lição de casa, se você não educar a sua população, se você... E não quando eu digo educar para a ciência, para a engenharia, extensivamente, não adianta você educar uma pequena fração da população, tem que ser muito extenso, porque a diversidade é fundamental nisso. Nós estamos fadados a viver um problema complicado, quer dizer, a gente acha que potencialmente tem uma população jovem, tem uma população que com um pouquinho de esforço a gente consegue melhorar substancialmente a educação no Brasil. A ciência do Brasil começou quase que quando eu estava nascendo, então já fizemos um enorme progresso. Então não é um problema, mas é complicado, mas exige, de novo, investimento humano para a gente poder seguir para frente. Quer dizer. E é fundamental, não existe hoje a sociedade, se você não estiver preparando a sua população para ser inteligente, né? Eu sei que é um negócio meio pedante você dizer isso, mas para pensarem, quer dizer, o mundo do futuro é um mundo de você pensar. Quem consegue pensar melhor tem mais vantagem. É isso, se tivermos mais cérebros pensantes no nosso país, estaremos à frente, não só também recebendo tecnologias e demandas e obrigações aí frente aos outros países. Bom, a gente está aqui correndo com o nosso tempo, eu tenho um espaço que eu quero apresentar para você aí de casa, muito bacana aqui no Rio de Janeiro, que também trabalha com principais tendências e desafios do futuro. Eu mostro para você agora, confere aí. Aqui em Botafogo, na zona sul do Rio, esse casarão foi construído no início do século XX e agora é espaço para discutir os desafios sobre o futuro. Eu estou aqui com a Bebel Ocherry. Bebel, qual a importância de se pensar futuros mais distantes, como 2100? Aqui na Casa Fijan, a gente é comprometido a pensar em soluções para os desafios da nova economia, de futuro, inovação. Então, nosso papel é muito de provocar as pessoas, né, as empresas, os profissionais, como é que é a mudança de trabalho, como é que são as mudanças na organização de uma empresa, né, todos esses impactos que o cotidiano, né, a vida das pessoas já está sofrendo. E que tipo de ferramentas, soluções e pesquisas vocês têm realizado aqui nesse espaço? Quando a gente fala de futuro, não é todo mundo que está no mesmo presente, então a gente tem que falar com pessoas que estão num pretérito, né, pessoas que já estão um pouquinho mais no futuro. Então a gente tem uma parte de cursos, oficinas, masterclass, que a gente aborda competências inovadoras. Então, tem design thinking, marketing digital, fabricação digital, competências socioemocionais também, gamificação. E cada vez a gente tem novos cursos entrando. A gente tem uma parte de palestras, né? Toda terça-feira a gente tem aqui nosso encontro com o público, onde a gente aborda temáticas ligadas à inovação, futuro e nova economia. Esse espaço que a gente está é uma ferramenta, que é o Fab Lab. É um espaço de prototipação, de construção de coisas, onde você pode fazer,
né, um espaço de fabricação digital, que é super importante. Toda sexta-feira a gente faz um dia aberto, onde as pessoas podem vir aqui visitar o espaço, entender um pouco das ferramentas. E como a Casa Firjan se propõe a pensar a geração de conhecimento relacionada ao trabalho? Então, aqui a gente aborda essas competências inovadoras, né? A gente recebe muito público, né, profissional que às vezes está em transição de carreira ou precisa se atualizar. Então, as pessoas, elas às vezes tem gente que nem sabe o que precisa saber. Então, a gente também atua um pouco como um curador, né? Então, a gente seleciona uma série de conteúdos e quase que assim, fala, ó, isso aqui é o que você precisa estar ligado, atualizado, né? Se conectar com esse tipo de informação, se você quer se manter relevante como profissional. Muito bem, muito bacana esse espaço. Então, quem estiver no Rio ou passar por aqui, vale a pena conferir aí a Casa Firjan para saber um pouco mais sobre essas tendências identificadas por aí. E a gente está chegando aqui quase na reta final do nosso programa, mas quero colocar aqui algumas outras questões pontualmente para o Ronald e para a Tiara. A gente falou no comecinho do programa, né? Abri falando que 80 anos atrás a gente estava vivendo aí o início da Segunda Guerra Mundial. Olhar 80 anos para frente, 2100, tem alguma eficiência para que os mesmos erros do passado não sejam cometidos de novo, Tiara? Com certeza, faço isso a minha profissão, né? Uhum. Então, acredito que sim. Olhar para o futuro não é prever, ter uma bola de cristal, né? Entender as consequências do presente. Uhum. Então, é necessário, toda vez que a sociedade toma um passo ou outro, refletir, discutir, trazer essas discussões para a mesa, né? A gente não está falando do futuro, a gente está falando do presente, na verdade, né? Dessas consequências a longo prazo. Eu concordo com a Tiara. Eu acho que a questão fundamental, quando a gente pensa no futuro, é pensar no presente e preparar gerações para o futuro. Quer dizer, claramente, educação é o ponto mais fundamental. E educação não é essencialmente ensinar a meninada a pensar. E ensinar a pensar significa você tem que aprender matemática, mas tem que aprender a argumentar, tem que aprender a contrapor, tem que aprender a debater, tem que aprender história, porque é importante você saber o que aconteceu. Eu acho que a gente tem um espaço enorme para crescer aqui no Brasil e, principalmente, eu acho que a gente ainda vive uma herança cultural, quer dizer, ainda que você pode chamar de escravocrata, que causa essas enormes diferenças. Eu acho que, à medida que a gente consegue superar essa herança e gerar uma cultura para o futuro, eu acho que a gente consegue resolver os problemas educacionais que não são triviais, mas consegue, vamos dizer, ter um sistema melhor para permitir que o nosso otimismo se materialize lá adiante, né? Pois é, a gente falando aqui muito do futuro também e coisas que a gente pode pensar no presente para garantir um futuro. Chegando aqui muitas participações para a gente. Obrigado a você que está nos acompanhando e mandando suas sugestões, seus comentários. Muita gente fala aqui sobre sistema político, sobre fim da corrupção. Acho que tudo isso é parte do movimento para a gente conseguir chegar nesse futuro um pouco mais consistente, mais evoluído para o Brasil. Muita gente falando aqui sobre a questão, será que vai ter Brasil ainda? Vamos ser otimistas, galera. Vamos lutar hoje em dia para que a gente tenha um Brasil, né, melhor para todos no futuro e que não demore 80 anos, né, que a gente consiga já aí num curto período de tempo, né? Pois é, a Silvia ainda nos dizendo aqui, vamos tentar fazer um futuro melhor para netos, filhos e nos dando parabéns aqui pela iniciativa de discutir esse assunto tão relevante. Obrigado, Silvia, pela companhia, por também apreciar aqui a nossa discussão. E você sabe que a gente tem aqui sempre um espaço reservado no nosso programa, não importa se o assunto é mais sério, mais leve, a gente tem espaço para memes, que achamos aqui que é a melhor forma de conseguirmos reduzir aí ou resumir o que a gente está discutindo pela internet. Então, tá aí um memezinho dessa maquiagem borrada. Pois é, o futuro só depende de você, não adianta chorar, tem que correr atrás mesmo, de repente depois seca as lágrimas aí. E aí, aproveitando, né, essa hashtag do desafio dos 10 anos, essa é uma imagem muito importante para a gente pensar, que é isso, né? 2009, 2019, até eu postei na minha rede social lá minha comparação na última década, mas tem que pensar no meio ambiente também. Ainda em 2109, muito além da nossa pauta, a mesma garrafinha de plástico vai estar lá, poluindo os oceanos, que a gente espera que ainda existam, caso essa garrafa não seja tratada e não seja levada para reciclagem, seja simplesmente depositada
aí no meio ambiente. E ainda, isso aqui não prevê o futuro, a bola de cristal, como bem disse a Tiara, mas, bom, os Simpsons têm acertado muito nas previsões aí, vamos ver se muitas coisas que eles têm mostrado aí nessa série, que já faz décadas de sucesso mundo afora, nos mostra aí com suas histórias de Bart, Homer e companhia. Bom, a gente podia seguir aqui mais muitas horas discutindo, mas o tempo acabou no programa na TV, na web. Você pode seguir a discussão aí online, nas suas rodas de conversa, ou com seus amigos, com a família, mas eu tenho que me despedir da Tiara e do Ronald. Obrigado pela presença, foi um prazer conversar com vocês. Obrigado, nós que agradecemos. Valeu. Você de casa, obrigado, um prazer sempre ter a sua companhia. Tem debate toda semana na TV, na web, no Futura Play. Um beijo, um abraço e até a próxima.